E aí, galerinha esperta, vamos lá para o nosso resumão. Olha só, aula interessante sobre imigração. Então, a gente pôde ver, né, que essa relação, vamos lá, meu diretor, já que começou a colocar lá, pode colocar, por favor. 18.2, a gente viu que imigração é o movimento de entrada de indivíduos ou grupo de indivíduos em um território. Ok? Isso de uma forma mais, como é que pode dizer, mais simplória, né? É um movimento de entrada. Então, toda vez que você vê o I, é de entrada, ok? Não esqueça essa palavra de vista. Imigração é diferente de emigração, que é diferente de migração. Tem que saber todos esses conceitos e aplicar isso naquela situação, né? Na situação que ele for ler, não é isso? E nós exemplificamos na nossa aula, né, Jorginho, que imigração citamos o exemplo dos haitianos, dos venezuelanos, que vieram para o território do Brasil. Isso. Para o território brasileiro. Eles vieram do seu país de origem para o nosso. Então ele saiu aqui do Haiti, ó, ele é emigrante, ó. Dei um exemplo aí, o Haiti. Para o Haiti, ele é um emigrante, ele saiu. Aí ele entrou aqui no Brasil, ele se tornou um imigrante. Com I. Beleza? Exatamente. Com I. Beleza? É a mesma coisa se fosse nós brasileiros. Saímos aqui do Brasil e fomos lá para os Estados Unidos. Nós saindo aqui do Brasil, imigrantes. Isso. Chegamos lá nos Estados Unidos, eles vão considerar nós como imigrantes. Então, é outro exemplo para o nosso aluno entender. Exatamente. E outra situação interessante é que professor, mas o senhor não falou migração. Migração é o movimento. É o movimento, ok? Que ela pode ser o imigrante ou o emigrante. Mas migração, quando se fala, é em todo o contexto. Ou de imigrante que a palavra ou imigrante. interessante, né, Jorginho? Vai ficar assim, ó. A palavra é migração, imigração e emigração. Isso. Migração, movimento, imigração. Entrada. A entrada, né? E a imigração, a saída. A saída. Então, é uma dica para o nosso aluno também, né? Muito bem. Então, a gente viu que as formas de imigração, elas são voluntárias quando a pessoa vai lá de livre espontânea vontade, barará, bororô, gostou do lugar, quero ir para lá e pronto. Ele foi por livre espontânea vontade. Já forçada, a gente utiliza de uma metáfora dizendo que é de livre espontânea pressão. A pessoa é forçada a sair, ela não queria sair, mas as circunstâncias fizeram com que ela saísse. Professor, terremoto? Exatamente. Teve terremoto, as pessoas não ficam no lugar. Guerra? Forçado. Também. Fome? Forçado. Também. Forças da natureza? Também. Então, enchente? Também. Nosso aluno aí tem vários exemplos, né, Jorginho, de imigração forçada. E aquela voluntária a gente vai citar. Vamos citar um exemplo rapidinho. Eu quero ir morar, digamos, lá em Fortaleza. É minha vontade de morar em Fortaleza, né? Então eu estou saindo, estou migrando. É uma vontade, voluntário. Por minha própria... pelas minhas próprias forças. Fortaleza? Fortaleza, Maceió, quem não quer morar na beira da praia? Eu achei muito bonito ali João Pessoa, cara. João muito Pessoa, lindo. né? Muito então, bonito. Mais um exemplo para o nosso aluno, né? Então aí você vai por livre espontânea vontade. E tem pessoas que estão lá que não queriam estar lá. Pode ser. Tem pessoas que estão passando fome ali, não é? Porque ali a parte do beira-mar é bacana, mas agora pro sertão, né? Não. A questão do sertão é uma pobreza absurda, né? Aí as pessoas saem de forma forçada, beleza? Mas, como o professor Carlinho tá cheio da grana, ele quer uma casa na beira da praia. Aí ele quer ir para lá, galera, de forma voluntária. E o controlado. E o controlado é o Estado. É o Estado que controla. Falamos durante a aula que os Estados Unidos faz esse tipo de controle, inclusive não querendo nem deixar entrar. O detalhe interessante, né? Quando o aluno vê essa palavra Estado, não está falando a questão de território. Nós estamos falando de governo. O governo controlando, né, a entrada de pessoas. Então é interessante fazer passar essa informação para o nosso aluno. Então a gente, já que você falou em governo, né? Um Estado, quando a gente fala Estado, Estado-nação, ok? E o Estado tem o governo. O governo são as pessoas com um pensamento ideológico e político, que com o tempo o governo pode até mudar, ok? Mas tem políticas de Estado que não mudam.
E o problema migratório nos Estados Unidos, ele é um problema de Estado, porque há muito tempo tem aquele problema ali. Na fronteira com o México. Com o México, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. E aí falamos da migração pendular. Essa migração ela é diária. É como se uma cidade ficasse bem mais vazia durante o dia inteiro. E ela geralmente é uma população que vem da periferia para o centro de uma cidade ou cidades satélites para uma metrópole. E aí nós demos o exemplo de Candeias, né? Do Jamari. Pessoas que moram lá vêm trabalhar aqui em Porto Velho. Isso, vêm trabalhar aqui em Porto Velho. Então, a cidade que a gente tem mais próximo aqui, né? A gente tem pessoas que trabalham aqui em Porto Velho. Vamos aqui no quadro, meu diretor? Então, olha só, tem pessoas que vêm do Candeias do Jamari, Carlinhos. E aí ficam aqui. E aí compram o rango, compram o almoço. Por quê? Porque é muito trabalhoso. Voltar, né? Tem muita dificuldade. Tem pessoas que vêm de ônibus. E o ônibus demora, o ônibus do Candeias demora. A gente sabe que o serviço público não é só aqui em Rondônia, em todo o Brasil tem esse problema de transporte público. E demora, e é 20 quilômetros. E aí depois ter que voltar de novo, e depois voltar para casa de novo, aí realmente fica muito mais difícil. Para expandir dá 80 quilômetros, meu amigo. Para expandir um pouco mais a questão, o aluno pode perguntar, mas é só isso acontece aqui em Porto Velho, na cidade, na região de Rondônia? Não. Lá em Brasília também temos essa Brasília, tem cidades satélites. Cidades satélites ali ao redor de Brasília, que as pessoas moram numa cidade e trabalham lá no polo, trabalham lá na cidade de Brasília, que é um polo administrativo, né? Então, perfeito. Temos um exemplo a nível nacional também. Aí o que acontece? As pessoas acabam, a cidade durante o dia fica quase vazia. E aí essas pessoas vêm para Porto Velho, né? Voltando para o assunto aqui de Porto Velho, sai de Candeias, e aí preferem almoçar aqui. E fica por aqui pelo centro, né? E volta para o seu trabalho, porque é muito mais, digamos assim, é mais vantajoso. A logística se torna menos cansativa, não é isso? Porque vai e volta isso. É cansativo. Cansativo e cansativo financeiramente. Financeiramente também, né? Não é isso? Meu diretor, vamos lá para a tela, continuar a nossa revisão. E aí nós citamos o exemplo de Candeias, movimento migratório, né? Pendular, diário. Isso. Temos a transumância, ou sazonal, que é um movimento migratório por determinadas épocas do ano. Geralmente isso funciona onde? No setor agrícola, porque temos as colheitas, o plantio, né? Então isso é uma forma de migração e também. ela é dependente da questão da natureza. Não é isso? Porque é uma atividade natural. Okay? Por isso que o nome é sazonal, ó. Atividades naturais, sazonal. Essa palavra para o nosso aluno do primeiro ano é importante ele colocar no caderninho dele, ele sabe. Porque quando ele ouvir sim, sazonal. Sazonal quer dizer que é algo ligado à natureza. É isso, porque ele pensa, muitas vezes o aluno, né, do campo, ele pensa assim, tá na época da manga, tá na época de plantar arroz, no tempo, não. Outra palavra mais técnica é dizer que é sazonal, beleza? Então, isso está relacionado às estações do ano. Claro que nós sabemos que aqui nós não temos as estações do ano bem definidas. Só temos duas praticamente. Isso, praticamente tudo, mas elas são sazonais. Verão e inverno. Perfeito. Isso. Dentro desse contexto, nós temos as migrações internacionais, que são a questão dos maiores fluxos migratórios, e nós explicamos a saída de latino-americanos para a parte ao norte do continente americano, no caso dos Estados Unidos, para a América anglo-saxônica, é uma migração que ocorre aqui no continente americano. Isso, né? Então, olha só, polo de atração, Estados Unidos, ok? Polo de atração. Outro polo de atração, Europa. Polos de repulsão, olha só, África. América Latina. Todo mundo, muita gente quer sair daqui, procurando melhores qualidade de vida. O Sudeste Asiático, ok? Essa setinha está apontando para cá, mas imagine que é um globo, aí ela aparece voltando para cá, ó, beleza? Então é em direção também aos Estados Unidos. Esse é um contexto que o nosso aluno tem que entender, que as migrações, movimentos de pessoas, as pessoas estão se movimentando para várias partes
E é importante ele ter essas características, né, Jorginho? Fechou. Temos uma atividade para os nossos alunos. Mamão com açúcar. Faz aí, daqui a pouco a gente volta, beleza? Tchau. Fala, galerinha esperta! E aí, suave na nave, tudo tranquilão? Claro, Carlinhos. Com certeza, né? Nossos alunos são feras, são feras. Feras demais. Fera. Na mediação tecnológica, os nossos alunos espalhados por esse enorme estado de Rondônia. Que é quase o tamanho da França, né? Exatamente. Eles ficaram curiosos para saber as respostas da atividade que eles fizeram agora. Pô. Não, e eles ficaram curiosos foi eu em falar que era o tamanho da França, né? Também, né, Jorge? Aí eu, a França é tão pequena assim, professor? Pois é, não é que a França é pequena, é o Brasil que é muito grande, né? É um país continental. Mas beleza, vamos lá no quadro, meu diretor, vamos ver se a garotada aí acertou as questões. Nossa atividade tem a questão número 1, que fala o seguinte: as populações movimentam-se pelo espaço geográfico dentro de um mesmo país e muitas vezes atravessando oceanos e mudando de continente. Esses movimentos horizontais da população são movimentos migratórios que compreendem a imigração e a emigração. Falamos isso na nossa aula, hein? Olha só que interessante. As migrações internacionais no mundo globalizado realizaram-se de regiões não desenvolvidas para outras mais desenvolvidas e até mesmo em direção aos países emergentes. Além de procurar uma vida mais digna, costumam enviar dinheiro aos parentes que ficaram ou aos bancos de seu país de origem. E aí vem a pergunta: classificamos esse tipo de migração por qual motivo? Migrações por motivos econômicos? Letra A. Migração por motivos políticos? C. Migrações por motivos religiosos? D. Migração por motivos profissionais? E. Migração por motivos naturais? Claro que o nosso aluno, ao ver e ouvir a nossa explicação, ele vai entender que o texto vem falando de migrações por motivos econômicos, que quando ele vem lá no texto, só voltar lá na tela da questão rapidinho para eles entenderem, quando ele fala aqui, ó, além de procurar uma vida mais digna, costumam enviar dinheiro aos parentes ou aos bancos de seu país de origem. Claro que ele já está falando do contexto econômico. Interessante. Não, essa aí rapaz, você agora foi fera. Toquei. Muito bem, Carlinhos, muito bem. Muito bem, bem explicado a sua colocação. Você deu uma aula agora de como o aluno tem que ler. Sublinhar palavras-chave. É isso? Marcar, vai ajudar. Anotar e sublinhar as palavras-chave da questão, vai ajudar esse aluno a acertar a questão. Não é isso? Exatamente. E aí é língua portuguesa na interpretação. Interpretação. Né? E é por isso que o nosso aluno marcou a alternativa A na questão número 1. Portanto, agora vamos... Todos acertaram. Vamos lá para o número 2? Vamos lá. Questão número 2. O processo de urbanização no Brasil é bastante recente. Até 1960, nosso país era rural e agrário, ou seja, a base da economia era a agricultura e a maior parte da população vivia no campo. Hoje, a maior parte da população brasileira vive nas cidades, enfrentando sérios problemas de infraestrutura, como, por exemplo, a deficiência no transporte público. Nas megalópolis, o trabalhador, diariamente, depende de 2 a 3 horas diárias se deslocando de seu local de moradia para o ambiente de trabalho e vice-versa. Acabamos de falar sobre isso. É isso? Esse movimento diário denominamos migração do quê? Letra A, sazonal. B, periódica. C, pendular. D, reversiva. E, nomadismo. Nomadismo. Professor, nomadismo, professor, isso aqui eu jamais vou colocar, professor, eu sei o que é nômade. Perfeito. Reversiva, professor. Professor, o senhor não falou nada de reversiva durante a aula. Exatamente, inclusive nós vamos falar com o nosso aluno sobre isso. Sempre desconfie de palavras que você não ouviu falar. Não é isso? A gente não falou? Na aula, né? Na nossa aula. Lembrando que ele pode ter visto, por exemplo, essa palavra nômade, ele deve ter lido alguma coisa na história, porque sociologia significa movimentação também. Exatamente. Né? A pessoa não fica no mesmo lugar eternamente, né? Mas isso aí pode ter visto em algum lugar, mas nas nossas aulas ele não viu, né? Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor.
E aí, Sem mais delongas, marca nosso logo aluno aí. deve ter marcado qual, Jorginho? Pendular, claro, todo mundo acertou essa daí. Falamos que a do gente- exemplo do Candeias. Candeias, exatamente. Perfeito. Vamos lá para a próxima. Questão 3. Quando o indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, ele recebe o nome de... Essa é mel, né, Jorginho? Mel com açúcar, não vou nem ler mais nada. Emigrante, ok? Emigrante sai, imigrante entra, ok? Então, sem mais delongas, todo mundo sabe aqui na mediação tecnológica, todo mundo acertou isso em todo o estado de Rondônia. Exatamente. Questão número 4. Migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para o outro. A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem A. Econômica, B. Política. C. Cultural C. D. Ambiental. ou letra E. Religiosa. Lembrando que todas aí são realmente formas de migrar. É isso? Movimentos. Movimentos, ok? Migração é movimento, é deslocamento, ok? E, obviamente, que o aluno vai lembrar que nós falamos sobre capitalismo. Na aula passada, né? Falamos sobre globalização, melhores condições de vida. Então, as pessoas migram principalmente por questão econômica. E aí ele pode até lembrar da questão número 1, né, que nós falamos que as pessoas mandam dinheiro para os parentes, guardam nos bancos de origem, então é Perfeito. econômica Perfeito. a marcação dessa questão. Questão número 5, observa a ilustração abaixo, mostra que os fluxos migratórios são uma constante no espaço brasileiro. Então, observando bem a imagem, você tem aí uma característica de um lugar para o outro, né? Olha só que interessante, Jorginho. Ele vai observar o que existe na imagem. Aqui nós temos uma imagem de um tipo de vegetação que foi uma das nossas aulas, né? E aqui nós temos a imagem urbana. E no meio temos uma família. Uma família que, obviamente, que o aluno fez a interpretação adequada. Ele percebeu que é uma família de pessoas humildes, carentes, sem recursos financeiros, que estão indo em direção à cidade. Tá? Ok? Fugindo de uma situação. Isso, uma situação. Mas vamos lá para o que a questão vem pedindo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente dois fatores que explicam a rapidez e a intensidade com que o campo tem impelido os trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos. Letra A, prática da policultura e instalação de comunas populares. B, mecanização agrícola e concentração fundiária. Letra Ih, já até apareceu, mas tá tudo bem, não tem problema nenhum. Parabéns a todo mundo que acertou, mas vamos lá nas outras questões. A letra C, especulação imobiliária e estímulo à agricultura de subsistência. D, fascínio pela cidade e prática do cooperativismo agrícola. E letra E, violência rural e monocultura de subsistência. Então pronto, já O aluno vimos já ali tinha marcado que é a letra B, que é justamente a questão da substituição da mão de obra humana pelas máquinas. Né? isso, o trator e a concentração fundiária, ou seja, muita terra em mão de poucos. De ok? empresas também, né? Empresas que estão o comprando áreas. O agrobusiness, não é isso? Perfeito. Perfeito. E vamos para a última questão, a questão número 6. No território brasileiro, uma modalidade de migração muito comum é o êxodo rural. Caracterize esse processo e aponte suas consequências. Vai caracterizar o que é o êxodo rural Isso. e o que ele causa, a consequência dele, né? Obviamente, sempre voltamos a falar para o nosso aluno que o que nós escrevemos ali não é a verdade absoluta. O que a gente precisa saber é que o seu olhar seja dentro de um norte, daquilo que a gente coloca ali. Se tiver dentro daquele contexto, se inserido nesse contexto, vai estar de boa, vai estar tranquilão. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Então ele tem que colocar assim, o êxodo rural, ou escrever com as suas próprias palavras, né? Algo nesse sentido, né? Que o êxodo rural é a migração, realmente, pessoas saindo de um lugar para o outro. No caso da zona rural para a cidade, da população rural com destino às cidades. Esse processo começou no Brasil a partir de 1950. O êxodo rural ocorre principalmente em razão do processo de mecanização das atividades rurais, que substitui a mão de obra nas atividades agrícolas.
além de reduzir a captação de trabalhadores e modernização na agricultura, expulsou os pequenos e médios produtores que não conseguiram atingir produtividade satisfatória, beneficiando os grandes latifundiários. Outro fator fundamental de importância é os fluxos migratórios com destino às cidades. O êxodo é o poder de atração que as cidades industrializadas exercem sobre a população rural. Principais consequências: inchaço, ocupação dos espaços inadequados, como o surgimento de favelas e cortiços, o aumento do desemprego, problema socioeconômico e a desigualdade social. Inchaço das cidades, ok? Então, se você colocou algo nesse sentido, professor, esse texto é muito grande. Calma, meu jovem, não precisa se afobar, não tem problema. A sua prática vai levar à sua perfeição e você vai aprender a escrever de uma forma adequada e bacana. Só para lembrar, esse nosso aluno que está vindo do fundamental para o primeiro ano, ele vai aos poucos vai se ajustando. Com a professora Alessandra e a professora Amadinha, que vão caminhar junto com eles nesse sentido de produzir belos textos. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Abraço, tchau. galera. Tchau, tchau.